Quero convidar vocês a colocar em pé, por favor. Tiago capítulo 2, eu leio a partir do versículo 14. Tiago capítulo 2, a partir de 14 até 26. É um texto um pouco longo e eu espero que você me acompanhe na leitura. Dentro da carta de Tiago, esse é o texto, ou bloco literário mais difícil de interpretação, e eu precisarei da plena concentração dos irmãos aqui nessa reflexão. Tiago capítulo 2, a partir do verso 14, diz assim o texto sagrado: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante à fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar? Deus de amor, Pai Santo, nós estamos na Tua casa, na Tua presença, reunidos como povo do Senhor, esperando na expectativa de que o Senhor continue a falar ao nosso coração. Que Teu Espírito, ó Deus, trabalhe em nós, mostre as verdades contidas nesse texto, o mesmo Espírito que inspirou o nosso irmão querido no passado a registrar tudo isso que nós iremos meditar e aquilo que nós estamos aprendendo da Tua Palavra. Pedimos que Teu Espírito edifique a Tua igreja e que o nosso coração seja sensível à Tua voz e que os nossos ouvidos estejam inclinados para a Tua voz. Nós queremos Te ouvir mais e mais, é a nossa oração, Senhor, de gratidão, no nome e na pessoa de Cristo Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Como eu disse, eu preciso de muita atenção dos irmãos. Esse é aquele sermão que, se você der uma olhadinha no celular, você perdeu. Se você pensar no boleto de amanhã, você perdeu. Porque eu quero mostrar a realidade que tem dentro desse texto, ou por trás desse texto, e eu preciso fazer algumas argumentações, porque esse texto, ele é muito polêmico, ligado com o texto de Paulo, não o texto em si, mas as interpretações que é dada nesse texto. Então eu preciso que os irmãos fiquem comigo atentos. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso canal do YouTube, o pessoal está aqui e vocês estão aí me olhando, tá bom? Então vamos começar então a nossa reflexão. Esse é o bloco do texto mais difícil da interpretação de Tiago. Ele está aqui no capítulo 2 e é a parte central, no sentido de que Tiago, no capítulo 2, como nós vimos pela manhã, ele vai abrir o texto dizendo que nós não podemos fazer acepção de pessoas, uma vez que a nossa fé está firmada em Cristo Jesus. E é claro e evidente que
Tiago tem uma leitura, uma forma de falar a respeito da fé que é diferente de Tiago, de Paulo, como eu mostrarei daqui a pouquinho. Mas essa história da cristandade recente colocou muitas interpretações nesse texto e falando desse texto, e aí alguns crentes ficam confusos e pensam até que Tiago e Paulo estão em conflito, mas vale lembrar que ambos judeus tiveram a mesma base, vão recorrer a Abraão, o pai da fé, mas em dois momentos distintos, e daqui a pouquinho eu explico isso para os irmãos, e ambos vão usar Abraão como a figura central da fé, dizendo que Abraão foi justificado pela fé, e Abraão, o nosso pai na fé, é que conduz a história do povo. Então veja, tanto Paulo em Romanos como Tiago aqui vai falar para nós a respeito de Abraão. Esse é o ponto de partida, e se Abraão é o nosso exemplo, nós devemos seguir essa mesma trilha. Então nós temos que entender que a nossa fé deve produzir boas obras. Mas aí nós estamos no Brasil, e no nosso país mais de 95% da população diz que crê em Deus. E aí Tiago vai dizer o seguinte: tem uma fé morta, diz que crê, mas a vida não tem nenhuma consonância com a fé que ele professa. Ele diz que crê em Deus, mas ele não crê em Deus. Você conhece gente assim? E aí dentro da nossa cultura brasileira há uma denominação que vai inflar as pessoas a buscar boas obras, e vocês conhecem também isso. Então as pessoas são direcionadas e completamente movidas a fazer muito, buscando barganha, buscando ganhar a atenção de Deus e fugir da ira de Deus. Então, quando você pergunta, por que você está fazendo muitas obras, por que você tem essa grande atividade em obras? E a pessoa fala assim: não, eu quero buscar a minha salvação, e ela não foi ensinada, ela não entendeu que a salvação é presente de Deus. O outro extremo vai dizer o seguinte para nós: não, nós somos salvos e portanto a obra redentora de Jesus na cruz já foi estabelecida e nós não precisamos fazer obra nenhuma. Há uma ala grande evangelical que diz o seguinte: nós não precisamos fazer obra nenhuma. Você já viu isso? Essa é a função do Espírito e nós não vamos fazer obra nenhuma. Então o que nós precisamos entender aqui é que há uma questão semântica das palavras fé e justificação na linguagem de Paulo e também na linguagem de Tiago. Os dois estão falando da mesma expressão no grego, só que de olhares ou de ponto de partida diferente. Não sei se você já teve a experiência de falar alguma coisa e a pessoa não entendeu o que você está falando. Acontece conosco na comunicação isso. A pessoa às vezes lê o texto e fala assim: pastor, você disse isso? Eu falei: não, eu não disse isso. Disse sim, está escrito. Eu falei: então leia. Leia lá. Ela vai ler. Não, mas disse, não, leia. Tem vírgula, tem ponto, leia lá. E dia desses aconteceu um negócio muito interessante comigo, e eu quero tentar ilustrar isso que eu estou dizendo. Timóteo chegou para mim e falou assim: papai, eu quero um lanche. Lanche. O que é lanche para o Timóteo? Me ajudem. Hã? Me ajuda. McDonald's, Burger King. Lanche. Quero um lanche. Pega o carro, entra lá no drive-thru, passa lá, paga, tal, lanche. Isso é o lanche. E aí, outro dia eu estava em Rio Claro com meus pais e fui na Casa do Norte. Gosto da Casa do Norte. Gosto de comprar alguns produtos que remetem à história da minha mãe. E meu pai, que é do interior de São Paulo, foi conosco. Meu pai é de Bauru. O Ivan conhece a região lá. O que é um lanche em Bauru? Eu morei lá. Pão, pedaço de carne, ou bife, como queiram, presunto e queijo e tomate em cima. Coisa boa também. Isso é um lanche. Mas, por ter um pé lá no Nordeste com a minha mãe, quando eu entrei na Casa do Norte,
e meu amigo que trabalha lá, que é do Ceará, ele falou: Jefferson, você viu o que chegou de novidade? E eu peguei lá, eu vou mostrar para vocês. O que está escrito aqui? Consegue ler? O pessoal aí da câmera consegue dar uma olhada aí, William? Acho que sim, né? O que está escrito aqui? Aí, Aldiva, fala para mim, bem alto. Lanche. E aí eu cheguei pro rapaz lá, que é Paulo, o nome dele, e falei: Paulinho, é lanche? Aí ele falou: cara, consegui lanche. Eu falei: uau. E meu pai, lá com a cultura do interior paulista, falando o seguinte, ele pensou: o Paulinho está vendendo pão com bife, com presunto, queijo e tomate. E lá no Nordeste o lanche é isso aqui, ó. A Flávia falou que é exótico, mas eu dei um para ela. Isso aqui, nada mais do que isso, é um lanche. É isso mesmo lá em Recife, lanche, bolacha Maria com goiabada no meio. Então veja o meu dilema. Para Timóteo o lanche é lanche hambúrguer, para o meu pai é um bauru, e para minha mãe, para mim, para nós de Recife é lanche. A minha pergunta para vocês: é a mesma expressão? É a mesma fala? Sim ou não? É lanche? É lanche? Como cada pessoa ouviu a ideia do lanche? Então entenda que fé para o apóstolo Paulo tem uma conotação, fé para Tiago tem uma outra conotação. Por quê? Porque ambos estão escrevendo para públicos diferentes. E aí não há contradição na Bíblia, porque nós cremos na inerrância das Escrituras. O que há aqui é o seguinte: um foco dado por Paulo para os gentios e um foco dado para Tiago para aquelas pessoas que vêm do judaísmo. Para aquelas pessoas que vêm da cultura greco-romana, que gostavam de fazer muitas obras, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: olha, vocês tomem cuidado, porque vocês estão dando muita ênfase nas obras, e pensando que as obras podem dar salvação, ou levar vocês para a salvação. Isso está errado. No entanto, Paulo fala que nós fomos salvos para as boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas Paulo vai dizer que nós fomos salvos para as boas obras que Deus preparou antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já pensou em você, Ele tem um plano para que você produza boas obras. Já disse Jesus para nós que nós deveríamos brilhar a fim de que as pessoas vissem as boas obras. Então veja, Tiago e Paulo não estão em conflito. Eu sei que vocês estão olhando para o meu lanche, depois tem alguns aqui, eu posso dar para vocês. Outra vez, estamos acolhendo e recebendo os irmãos do Haiti em nossa igreja, e também da Venezuela. Sejam bem-vindos. As crianças deles estão aqui entre nós. Questão semântica. Natália me contou isso, morri da risada. Diz que Natália pegou lá a folha, deu uma tarefa para eles: semana que vem vocês venham e eu quero ver esse versículo aqui decorado. Aí, para nós, na nossa língua portuguesa, o que é decorado? Memorizado. Aí os meninos da Venezuela falaram o seguinte, começaram a dar risada, e aí perguntaram: professora Natália, então a gente vai pintar o versículo? Porque para eles, na cultura da língua espanhola, decoração é aquilo que a Rose e as meninas aqui fazem, ornamentação, deixar aquilo mais bonito, uma vez que o papel estava no preto e branco. É a mesma expressão? Versículo decorado, lanche. Agora, há uma contradição nos dois usos. Estão entendendo? Tiago tem uma preocupação de combater a ideia de que nós podemos ter uma fé que não é
producente no sentido de ter resultados, que tem a ver com aquilo que Jesus falou, que nós poderíamos dar frutos. Agora, Paulo também está combatendo a ideia de que é só as obras. Dito isso, eu preciso então mergulhar com vocês nesse texto e mostrar para vocês como Tiago vai fazendo a sua argumentação. E aí tem algumas pessoas que pensam que Tiago está falando da fé no sentido da crença total. No entanto, a expressão e a inclinação do verbo grego aqui está dando para nós a ideia da fé no sentido de apenas crer. E ele vai explicar isso para nós, e eu convido você a olhar comigo o versículo 19. Dá uma olhadinha aí comigo no texto. 2,19. Crês tu que Deus é um só? Se fizéssemos essa pergunta aqui para o povo brasileiro: vocês creem que Deus é um só? Todo mundo ia falar o quê? Sim. Agora, vocês são crentes, ou seja, vocês têm fé a ponto de confiar plenamente em Deus e somente em Deus? Se a gente perguntar para as pessoas do islamismo se elas creem em Deus, o que elas vão dizer? Eu tenho fé em Deus. Então é esse tipo de fé que Tiago está abordando aqui. O Tiago está falando assim: não é simplesmente uma fé que você diz que crê, é uma fé mais profunda, porque dizer que acredita e não viver em obediência é fazer com que essa fé seja morta. Então olha o que ele diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, é um bom caminho, você está no caminho. Quando você chega para alguém na evangelização e fala assim: você crê em Deus? A pessoa fala assim: eu acredito em Deus. Então, segundo Tiago, faze bem, você está no caminho. E olha a argumentação apologética dele. Fala o seguinte: até os demônios creem e tremem. Os demônios creem em Deus, mas eles obedecem a Deus? Sim ou não? Então veja que fé para Tiago não é somente falar que crê, é falar que crê e obedecer. Quer ver? Tem muita gente que fez profissão de fé, você conhece? Continua crendo, continua vivendo a verdadeira fé do Evangelho. Sim ou não? Você conhece gente que, a gente até brinca, né? Que não foi batizado, ele tomou um banho, ele falar com o pastor, colocou aquela roupinha branca, ele passou pelo batistério. Você pergunta para ele: você crê? Ele fala assim: eu creio. Aí você fala assim: fazes bem, porque até os demônios creem e tremem, você não treme. Os demônios tremem diante de Deus, e tem gente que fala em nome de Deus e não treme, não tem temor de Deus. Quer ver uma expressão que eu acho muito perigosa? Quando você vai repreender alguém, a pessoa falando assim: só Deus pode me julgar. Você tem noção, querido, querida, que você está falando? Então veja que Tiago está falando desse modo ou dessa perspectiva. E se você voltar no versículo 18, Tiago está fazendo essa argumentação e essa retórica com o público judeu. Está falando o seguinte: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Olha que interessante, aqui essa divisão: de um lado pessoas que tinham fé e de outro lado pessoas que tinham obras. E aí Tiago está falando o seguinte: as duas coisas não podem ser divorciadas. Por quê? Tem muita gente que fala o seguinte: eu tenho muita fé em Deus. E aí Tiago está falando assim: mostra-me as tuas obras, mostra a forma como você vive. E aí Paulo fala o seguinte: se você é uma pessoa de fé, você tem que cuidar da sua família. Paulo falando, porque quem não cuida da família é pior do que o descrente. Então cuida da sua família. Então não adianta você dizer que tem fé em Deus e não cuidar da sua família, porque as obras de cuidado para com a sua família são nulas, e você não cuida. Tem muita gente que diz que, nossa, agora o padrão é família, família, já ouviu? E a pergunta é: você cuida? Você investe? Então mostre que você tem fé em Deus e cuide bem da sua família. E aí vem essa expressão de Tiago e diz o seguinte: ó, você tem fé e o outro tem obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras. E alguém vai falar assim: olha, eu tenho muita fé, mas eu não tenho obras. E aí o outro vai falar assim: com as obras, disse Tiago, com as obras eu mostrarei a fé. O que Tiago está dizendo é o seguinte: a partir do fruto da fé, eu vou mostrar como a fé ela é extremamente profunda.
pelas ações, aquilo que nós chamávamos no passado de testemunho. Ou seja, mostre a sua fé com a sua vida, com a sua possibilidade de cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Então não podemos ter uma fé discursiva, uma fé que é só simplesmente verbal e ela não é profunda dentro do nosso coração. E ele vai dar um exemplo. Dá uma olhadinha comigo no versículo 14. Estou fazendo a interpretação do texto de trás para frente, né? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Qual que é o proveito? Essa é a discussão de Tiago, ele abre o texto com isso. Qual o proveito dessa fé? Ou seja, qual o resultado dessa fé? Para onde essa fé levou? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Essa fé que não é regada de obras pode levar à salvação? E aí ele vai dar um exemplo. Versículo 15: se um irmão ou uma irmã estiver encarecido de roupa, necessitado de alimento, você chega para a pessoa, bate no ombro dela, fala assim: vai em paz, se aquece, come, e você não dá nada para ela. E você fala assim: vai na fé. Não é assim que a gente faz? Vai na fé. E aí Tiago está falando o seguinte: às vezes nós temos fé na fé e não fé em Deus, e falamos que temos fé, mas as nossas ações não mostram que o nosso coração está regado dessa fé. Então eu não posso mandar alguém embora sabendo que a pessoa tem necessidades e dizendo para ela assim: vai na fé, meu irmão. E a pessoa olha para mim e fala o seguinte: mas eu estou sem gás para cozinhar. Vai na fé, faz uma oração e é assim. Ou não tenho roupa nenhuma, não tenho alimento básico. E aí uma veia política vai dizer o seguinte para nós: qual que é a missão da igreja? Qual que é a missão da igreja? Cuidar tão somente dessas questões materiais das pessoas. Acabei de ler um livro, quero recomendar à igreja. Porque justiça social não é justiça bíblica. E aí todo mundo está falando de justiça social, invadindo a igreja com um discurso que ele é ideológico e político. E nós temos que cumprir o quê? A justiça bíblica. E não confundir justiça social com justiça bíblica. Então, nós precisamos fazer muitas obras. Tiago vai falar o seguinte para nós: não é esse o caminho. Porque as obras, dentro dessa perspectiva, é uma forma de barganha com Deus. Sendo que salvação é dom de Deus, presente de Deus. Então não é essa troca. E aí Tiago vai falar para nós no versículo 17 o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, por si só ela é morta. Então de um lado você tem uma grande quantidade de pessoas precisando de resposta, e nós precisamos dar resposta para o nosso coração, no sentido de falar que a nossa fé não é morta, mas ela é viva. E como nós mostramos que a nossa fé é viva? Se não cuidando bem das pessoas que estão ao nosso redor e mostrando que a nossa fé, ela deixa de ser intelectual, e a nossa fé, ela vai para a vida, ela vai para as nossas relações. Jesus conta uma parábola muito interessante do bom samaritano, lembra-se? Que o foco é amar o próximo e demonstrar ao próximo o amor de Deus, e ele faz isso por meio das obras. Mão no bolso e vai lá no hotel e paga a diária, passa na farmácia, compra os medicamentos e cura. Essa é uma fé viva, porque ele crê em Deus, ele demonstra com ações de graça e de misericórdia. E aí então Jesus está falando: essa fé é viva, é uma fé que está operante, é uma fé que produz. E certamente você conhece muita gente que fala assim: nossa, eu tenho muita fé, eu tenho muita fé. Aí você olha para a vida espiritual dela e você vê que a pessoa é o quê? Raquítica em boas obras. E aí o outro grupo que fala o seguinte: não, pastor, é só obras, 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 obras.
E a pergunta de Tiago é o seguinte: essas obras sem a fé não vai te levar para lugar nenhum. E aí ele vai retomar a ideia no versículo 20, se você puder me acompanhar. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato? Ele vai chamar de insensatez de pessoas que pensam que a fé pode ser inoperante. Ele fala o seguinte: a fé sem as obras é inoperante. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Ele vai retomar quem? A referência do povo de Deus, que é Abraão. E aqui é muito interessante um detalhe no texto, porque ele fala, em primeiro lugar, do momento em que Abraão vai levar Isaque para ser sacrificado. Mas antes disso, Abraão já tinha ouvido o chamado de Deus, e Abraão foi chamado por Deus para ser o pai da grande nação. Você se lembra daquela expressão de Deus, quando Deus fala com ele, fala o seguinte, lá no capítulo 15 de Gênesis: ó Abraão, olha para os céus e vê se você pode contar as estrelas. Imagina que, como assim? Conta as estrelas aí, meu filho, e eu vou dar uma grande nação para você, e vai vir da sua descendência. Lá em Gênesis capítulo 15. E aí o texto vai dizer lá no versículo 6, que Abraão creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado por justiça. Abraão foi salvo pela fé, não pelas obras. Veja que Tiago está linkando os dois textos, falando o seguinte: ele foi salvo pela fé, mas as obras de Abraão continuaram acompanhando Abraão. Veja, a fé não estava desassociada, não estava divorciada das obras. Então nós podemos fazer essa separação na nossa vida. Se você tem fé, Tiago vai dizer o seguinte: mostra as tuas obras, e as tuas obras vão revelar a sua fé. É interessante que quando Abraão recebe o chamado de Deus ali em Gênesis capítulo 12, ele tinha 75 anos, e aqui em Gênesis capítulo 22, Abraão tinha 100 anos, ou seja, havia passado quanto tempo? 25 anos. E nesses 25 anos, o que Abraão ficou fazendo? Só falando assim: não, eu tenho fé. Tem crente que fica assim: e aí, você não vai fazer nada, você não vai trabalhar, você não vai para frente? Não, eu tenho fé. Ele foi fazendo com que a sua obediência gerasse na vida dele o que? Obras. Então é nesse sentido que Tiago está dizendo que as obras de Abraão acompanharam. E aí no versículo 22 ele fala o seguinte: vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Então veja que as obras estavam operando na vida de Abraão, e as duas situações andavam de forma simultânea. Ele tem fé, e porque ele tem fé, ele foi impulsionado a realizar boas obras. E nós precisamos entender que boas obras é fazer um monte de coisas relacionadas à nossa vida, a nossa própria experiência com Deus e na nossa família, na nossa igreja. Não é tão simplesmente fazer obras para as pessoas que estão ao nosso redor somente. Faça boas obras. Por exemplo, cuidar da família é uma boa obra? Sim ou não? Cuidar do vizinho. Aí Martinho Lutero fala o seguinte para nós: Deus não precisa das suas obras, mas seu vizinho sim. Deus não se preocupa com as suas obras, mas as pessoas que precisam ouvir o Evangelho e ver a graça de Deus, precisam das suas obras, das minhas obras, das obras dos cristãos. E nós precisamos ter esse entendimento, que, dá uma olhadinha aí, a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito que pelas obras a fé se consumou. As obras validaram a fé de Abraão. A fé de Abraão foi consumada por conta das suas obras. Então a pergunta de Tiago para nós nessa noite é o seguinte: quando as pessoas olham para nós e nós declaramos que temos fé, as nossas obras demonstram que temos fé? As nossas obras autentificam a nossa fé? E aí diz o texto no verso 23, que aqui se cumpriu o que a Escritura diz,
que Abraão creu em Deus e isso foi imputado por justiça. Então, em que momento nós somos justificados diante de Deus? Segundo Paulo e segundo Tiago, no momento em que nós cremos. Mas não é somente falar que crê, é crer de todo o coração, porque crer na Bíblia é quando você muda o curso da sua história e você abandona o pecado e agora você volta-se para Deus. Isso é crer, isso é ter fé. Então quem crê é declarado o quê? Justo. Por isso que Jesus vai dizer que aqueles que creem no seu nome, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então quem é filho de Deus? Aqueles que creem, confessam que Jesus Cristo é o Senhor e obedecem a Jesus. Isso é crer, isso é ter fé, segundo Tiago. Não é somente falar que acredita, mas é se colocar no discipulado, obedecendo a Jesus. E aí, fazendo a lição de casa, por exemplo, só no Evangelho de João, quantas e quantas expressões de Jesus falando de obediência, de segui-lo em obediência, em que a obediência vai revelando a nossa fé. E aí o texto vai dizer que foi Abraão chamado de amigo de Deus. Então quem é amigo de Deus? Quem? Aqueles que obedecem, aqueles que têm uma fé viva, aqueles que creem nas promessas de Deus. Veja comigo, Deus chama Abraão e fala o seguinte: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, sai desse reduto aí, sai, vai embora. Aí Abraão fala para o Senhor: sim, Senhor, eu vou sair. Tinha que ter fé. Ele sai da terra dele, da parentela dele, deixa todas as coisas, renuncia a tudo. Segundo o texto de Gênesis, ele também tinha grana, ele tinha muitos animais, enfim, ele tinha muita coisa ao seu redor e ele precisa sair. É engraçado que quando a gente chama alguém, as pessoas sempre falam o seguinte: mas para onde, não é assim? Vamos, você vai comigo? Para onde? Onde você vai? Não, entra no carro aqui, eu vou sair. Não, para onde? Se fosse alguns aqui, nós falaríamos assim: ó Deus, manda a localização aqui no Waze, no GPS aqui do WhatsApp, manda aqui a localização, para onde a gente vai? Isso não é fé. A fé de Abraão se dá porque ele crê na promessa de Deus. Ó Abraão, sai da tua terra e eu vou com você. Isso é ter fé. Eu estarei contigo, eu vou te guiar. Mas e os meus gados, e a minha alimentação? Ô Abraão, eu vou cuidar de você. Aí Deus aparece para ele e fala o seguinte: Abraão, olha para o céu e vê as estrelas, dá uma olhada nas estrelas. Você pode contar, Abraão? Não, Senhor, não posso contar. Então você será pai de multidões. E ele creu no seu coração. Agora veja, quantas e quantas promessas de Deus reveladas a nós, e a pergunta é: nós cremos? Nós guardamos essas promessas no nosso coração? Isso é ter o quê? Fé. E aí as obras vão mostrar que nós estamos confiando e validando a nossa fé. Por exemplo, nós cremos que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Então as nossas obras, ou seja, a nossa conduta deveria mostrar essa nossa fé. Mas nós estamos tão obcecados pelas coisas desse mundo, que eu acho que o mundo olha para nós e fala assim: acho que eles não querem subir não. Será que a igreja está ávida para ouvir o clarim dos anjos tocando e a gente subindo? Será que nós temos essa sede de Deus, no sentido de ser amigo de Deus, de ter um relacionamento íntimo com Deus, de buscar uma espiritualidade viva e mostrar pelas nossas ações que a nossa fé ela está intacta, que a nossa fé ela está viva? É interessante que Tiago usa Abraão e depois ele usa uma meretriz chamada Raabe. Se o pai da fé creu e se uma meretriz creu, todos nós precisamos crer nas promessas de Deus. Isso é ter fé. E aí esses que têm essa fé ou essa qualidade de fé, diz o texto que recebem a justificação por meio da fé. E depois, justificados pela fé, precisam mostrar que são de Deus através das suas obras.
E a justificação é um termo jurídico que é aquele que é o juiz que diz que aquela pessoa é justa. E quem fez essa obra por nós? Senão Jesus, o justo, dizendo que nós agora somos justificados nele, porque cremos em Deus e cremos nele. E caminhando para o final, quando Tiago vai dizer assim para nós: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então o oxigênio da nossa espiritualidade são as nossas obras, aonde a gente mostra a nossa verdadeira espiritualidade, a nossa verdadeira fé. Se você é cristão, Tiago está aqui nos ensinando que a nossa fé não pode ser apenas um credo, não pode ser apenas um escopo doutrinário, não pode ser apenas um conceito, mas que a fé tem que ser uma fé viva, porque nós estamos em vida crendo nas promessas de Deus. E aí, por meio dessa fé, precisamos sinalizar ao mundo por meio das nossas obras. E alguém pode falar assim, então, pastor, então a gente vai deixar a ação social? Eu falei, não, a mensagem é ao contrário, vamos fazer bastante, mas fazer bastante para sinalizar a grande obra que Ele já fez por nós e através de nós. Então, pastor, eu posso dar bastante coisa para a igreja, e a igreja vai ajudar as pessoas, e isso vai aplacar a ira divina. Eu falei, então você não entendeu nada. Porque parece que durante essa nossa jornada aqui no nosso país, as pessoas dizem que se convertem, mas ainda trazem esses traços de outras tradições religiosas para o nosso convívio. Pastor, se eu chegar todo dia no horário, no culto, eu sou mais abençoado, não sou? Se eu chegar toda vez aqui com uma sacolinha, com doações para a igreja, será que eu não serei mais abençoado? Será que Deus não vai me proteger mais ou menos? Isso é obras, isso não é fé. Por outro lado, tem aquelas pessoas que falam, não, eu só tenho fé, não preciso demonstrar para ninguém, nem para sua esposa, não, imagina, para seus filhos, para as pessoas que estão ao seu redor, não, é minha fé. Aí entramos nessa cultura pós-moderna que fala o seguinte, a fé é uma questão de foro íntimo, só diz a meu respeito. E aí Tiago está falando o seguinte, não, essa fé é vivenciada na comunidade, na igreja, e a gente mostra que a nossa fé é viva por meio da vida que levamos e por meio das obras que fazemos. E a minha oração é que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, e que a nossa fé e a fé dos nossos irmãos e irmãs que aqui estão, e fé da nossa igreja, seja sempre essa fé, uma fé viva, uma fé que mostra ao mundo Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos fazer boas obras? Vamos sim, para sinalizar e para mostrar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus precisa das nossas obras? Não, mas a sociedade, o mundo precisa saber que Ele é o Senhor, que Ele tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude a servi-lo e ter uma fé cada vez firmada mais no seu amor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. É só fé? Não, é fé e obras. É só obras? Não, obras e fé. Não tem como divorciar esses dois termos. E Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé?